Sejam todos bem-vindos para mais esse episódio dos Três Mosqueteiros. Hoje, além de muito bem acompanhado dos meus fiéis escudeiros Anderson Seiler e Roger Valduga, temos aqui a ilustre presença de Camille Lages, que irá trazer um pouquinho do seu trabalho, de como que ela ajuda mulheres, pessoas que estão buscando melhorar em suas vidas. Mas antes da Camille se apresentar e trazer um pouquinho da sua história, Anderson Seiler e Roger Valduga, senhores, como estão? Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Estamos muito bem e hoje vale salientar que quem está aqui nos seguindo, acompanhando nossos cortes nas redes sociais, é aquela coisa, se inscreve no nosso canal do YouTube, começa a nos seguir tanto no Instagram como no TikTok. E é bom deixar avisado, por quê? Porque o pessoal vê, curte, deixa passar e aí acaba ficando, às vezes, de lado e não acaba dando atenção, sendo que, como a gente sempre fala aqui, cara, conteúdo de qualidade com convidados de mais qualidade ainda. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e os bem-vindas e afins para mais esse episódio que traz mais uma mulher forte, uma mulher que vai trazer um bom conteúdo e que vai enriquecer esses homens aqui que precisam também olhar para o feminino, né? Porque só olhar para o masculino às vezes enche o saco. Então, por favor, Camille, se apresente, seja bem-vinda. Obrigada, Robson. Obrigada, Anderson, Roger, pelo convite. E que bom que, né, que houve essa aproximação entre a gente. Um grupo de homens com uma mulher que cuida de mulheres. Eu acho que pode sair muita coisa boa dessa conversa. É, Como você falou, eu trabalho com mulheres 40 a mais. Na verdade, a minha formação, né, eu sou jornalista de formação, e ao longo da vida a gente vai acumulando outras habilidades, né? Quem é que disse que a gente tem que nascer, se formar, morrer, tudo fazendo uma coisa só, né? Então foi isso que eu fui fazendo ao longo da minha vida. Eu comecei como jornalista, aí fui atuar na área de marketing dentro de empresa, mercado corporativo, onde eu atuo até hoje. E dentro da empresa também, cuidando da parte de RH, desenvolvimento humano, e fui tendo esse olhar mais para o lado humano mesmo. E fui me especializando, me especializei em neurociência, em psicologia positiva, fui fazendo várias formações e pegando a minha experiência de vida também como mulher, né? A minha experiência toda aí. E há pouco tempo, um pouco mais de um ano, eu entrei nessa nova missão de trabalhar com mulheres. Sempre trabalhei de alguma forma defendendo a vida humana porque trabalho com política pública que defende vida, através de redução de acidentes de trânsito, então isso vem muito dentro de mim, já a causa, eu sou uma pessoa muito engajada em causas que têm como a vida humana como bem maior, e a mulher está dentro, hoje em dia, das minhas causas, a defesa da autonomia e da liberdade da mulher. Então é isso que eu venho fazendo, e que bom que estamos aqui agora com um grupo de homens e mais uma mulher, vamos ver o que que vai sair daqui, vai ser muito bom. Com certeza, Camille. Então, é legal você trazer essa parte desse trabalho com as mulheres. E sim, a gente percebe que hoje em dia precisa ter essa atenção, porque a gente sabe que o que a gente traz aqui normalmente, o público que a gente tem percebido dos homens, que os homens eles estão, na sua grande maioria, ou em uma boa parcela delas, estão mais fracos. Estão o que a gente chama normalmente de o filhinho da mamãe, que ele não tem força, ele não vai para a vida, ele não faz o que precisa fazer, sobrecarrega a mulher nos relacionamentos ou no trabalho, enfim, em algum aspecto da vida, e isso acaba trazendo o desequilíbrio na relação ou nas relações como um todo. As mulheres, sim, elas precisaram fazer esse movimento, elas precisaram ter voz, elas precisaram ter espaço e elas conquistaram, mas ainda é algo que precisa atenção. Porque o homem, quando ele está descompensado em algum dos seus aspectos, muitas vezes ele usa da sua força, mas de forma equivocada. Ele canaliza isso de forma equivocada. Ou seja, quando fala assim, pô, o cara é bruto e tal, não sei o que, não, peraí. Cara bruto descompensado não é o adequado. A pessoa precisa ter
o seu equilíbrio, precisa ter a sua inteligência emocional, precisa ter o seu controle. E se não isso não está controlado, sim, é algo que precisa ter atenção. E é isso que a gente procura trazer aqui com o trabalho com os homens, trazer essa conscientização da saúde do homem, do movimento e principalmente a saúde emocional. Porque o homem ele tem aquela característica de ele é mais difícil de se abrir para este movimento, de fazer o seu movimento terapêutico, de fazer o seu movimento de entender as suas questões, as suas dores emocionais, depressão, uma série de questões que abarcam os homens e que às vezes eles não têm essa atenção porque, como sempre foi dito, o homem não pode chorar, o homem não pode isso, o homem não pode aquilo. E quando você vai travando e bloqueando essa energia, para onde isso vai? Em algum momento essa energia ela vai sair, às vezes numa agressão, às vezes numa palavra mais contundente, enfim, isso pode sair de diversas formas. Então é trazer esse olhar e trazer essa atenção para as pessoas que precisam de ajuda na sua vida. É maravilhoso saber que existe um grupo como o de vocês, porque a gente ouve falar muito pouco, né? Hoje a gente ouve falar muito desses grupos de mulheres, de ajuda a mulheres. A gente não ouve falar isso. Quando a gente ouve falar de grupos de homens, são grupos do mal, né? Os Red Pills. E saber que existe esse movimento também dos homens para cuidar dessa questão que é a vulnerabilidade da mulher, porque existe isso, né? A mulher, existe uma diferença muito grande nesse sentido entre uma mulher que é a força física, é a intimidação, né? O poder que o homem tem de intimidar uma mulher. Isso muda o jogo. Isso muda completamente. Então, quando eu fico sabendo que existe, que vocês, né, estão aí justamente fazendo esse trabalho para que desenvolva esse lado do homem também, de consciência sobre tudo isso é muito bom, porque o ideal é que houvesse mesmo outros grupos como o de vocês, para que isso chegasse a um equilíbrio, porque daqui a pouco vai estar tudo, né? Isso é o melhor dos mundos, né? Tá tudo equalizado, não precisar trabalhar da forma como se vem trabalhando tanto essa questão da mulher, porque é um peso também esse trabalho muito em cima dela ter que ter autonomia, ela ter que estar independente financeiramente, muitas vezes. Então, se tem um trabalho sendo feito pelo lado dos homens, isso já fica bem mais equilibrado. Muito bom. Sim, Parabéns para vocês. sim, porque o equilíbrio na relação é importante. O homem tem seu papel, a mulher tem seu papel. E Sim. quando a mulher tem que sair do papel dela para assumir o papel do homem, é pesado para ela e também para o homem. Para a mulher, porque ela tem que exercer algo que não é da função dela, ou seja, com função que eu digo é no papel, vamos dizer assim, natural, tá? Não social, no papel natural. Ela tem que sair do natural dela para assumir um papel que não é dela, enquanto o homem perde a força dele e então sai tudo do nível, sai tudo desregulado, todos perdem a cabeça, todos começam a se atracar, tudo sai, tudo descompensa. Agora, quando a mulher está no seu lugar natural, o homem está no seu lugar natural, as coisas tendem a fluir, né? Porque é uma parceria, homem e mulher são parceiros. Um depende do outro para que a vida aconteça, para que a vida prospere, para que a família cresça. Então, tem que existir uma parceria, entender que a mulher tem o papel dela, o homem tem o papel dele, e juntos formam um bem maior. Com O que certeza. Porque, inclusive, todos nós, que a gente procura trazer muito claro aqui, todos nós temos 50% pai, 50% mãe. Todos nós temos 50% masculino, 50% feminino dentro de nós. Falando de energia, de vibração, é disso que a gente está falando, porque a gente precisa, como a gente fala abertamente nas redes, então a gente tem muita coisa que a gente precisa deixar claro, porque senão as pessoas às vezes não entendem, vêm os comentários muito atravessados. Mas é interessante isso, Camille, porque a gente procura trazer, sim, somos três homens, três terapeutas que fizemos nossa jornada de autoconhecimento, estudamos, continuamos nos desenvolvendo além de atender as pessoas, mas é interessante porque sempre que você fala que é movimento de homens, essa associação, pô, é Red Pill, então não, pô, não tem nada a ver. Red Pill são pessoas que também estão fora, estão com as suas dores e não sabem o que fazer com elas. Aí se unem para ficar todo mundo falando um monte de abobrinha tudo junto. E beleza. Né? Então, assim, e tá tudo certo. Com uma frase que eu procuro sempre trazer aqui, Camila, que assim, ninguém tem que nada.
Você faz o que você bem entende, o que você sente confortável na sua vida, desde que isso não avance dentro do espaço do coleguinha. Ponto. Então, tudo que a gente procura trazer aqui como informação é informação do quê? Informação para que a pessoa que talvez esteja passando por determinada dificuldade em sua vida, ela entenda que existe sim uma possibilidade de solução. Agora, aquele outro que tenha aquela situação e ela não se sente incomodada, beleza, o papo não é para ela, o papo é para outro. Entende? Então a gente procura deixar isso sempre muito claro de que assim, a gente não veio aqui, né, com perdão da palavra, cagar regra para ninguém. Não, a gente veio aqui trazer o nosso conhecimento técnico, nosso conhecimento de vida e também terapêutico das nossas experiências, compartilhando com as pessoas para que as pessoas saibam que existem caminhos e possibilidades de você seguir adiante. E conta para a gente um pouquinho, Camille, o que nesse trabalho com mulheres, o que tem surgido bastante para que de repente a gente possa fazer esse contraponto do masculino? O que tem a mulherada tem reclamado bastante? Não, na verdade, o meu foco são mulheres em ruptura afetiva. Uhum, Justamente são essas mulheres, 40 a mais, normalmente, que estão numa geração, né, onde ainda há um desequilíbrio muito grande. Porque eu acho que as gerações que estão vindo agora, os mais jovens, eles já estão vindo com uma mentalidade bem diferente. Mas a geração 40 a mais de mulheres ainda vem de casamentos onde existia muitas vezes, uma certa hierarquia, o poder do homem sobre a mulher. E muitas vezes até de casamentos muito bons, mas que em algum momento ali a coisa perdeu o sentido e a mulher ficou completamente desamparada, no sentido de nunca ter desenvolvido a própria autonomia, nem emocional, muitas vezes financeira também não. Tem uma questão de autoabandono muito grande, porque é uma dedicação muito grande à família. Então, isso faz com que muitas vezes ela perca a identidade. E aí, nesses momentos, ela fica em paralisia, porque ela é uma puxada de tapete. Que às vezes é ela mesma, não estou dizendo nem que foi por causa do marido, foi traição, não. Às vezes a pessoa, a própria mulher, ela tem esse desejo de se separar e fica ali muitas vezes presa por conta de todas essas questões, e mesmo depois que consegue tomar uma decisão, fica numa situação, às vezes, de muita paralisia por conta disso, porque perde a referência de si mesma, porque tem uma questão de falta de autocompaixão, de não saber se cuidar, né? De sempre saber ter aquele olhar para o outro. E aí você tem que fazer todo esse deslocamento do eixo para ela de novo. Então, assim, o problema maior que eu vejo é esse. É realmente a falta de autonomia dessas mulheres, principalmente emocional. A financeira é uma outra questão que é difícil falar, porque às vezes a mulher não vai conseguir autonomia financeira e é até injusto ficar é, querendo muito isso, mas a autonomia emocional é uma coisa que você trabalha e consegue. A dependência afetiva é uma coisa que você consegue através de recondicionamento de comportamento, você também consegue trabalhar e você consegue grandes avanços. Então, eu acho que é isso. É essa questão da autonomia hoje em dia, dessas mulheres que não se vive sem autonomia mais. Você não pode deixar a sua vida delegada a uma outra pessoa ou a outras pessoas, porque no final das contas, você tem controle sobre muito pouca coisa na vida. O que você tem mais é sobre você. Você tem que estar no eixo da sua vida e ser o eixo, ser o centro da sua própria vida, porque é sobre você que você vai ter algum controle. O resto você não tem. Então, é uma loucura você deixar outras pessoas, outras coisas serem o centro da sua vida. É isso. exato. Na verdade, é só o que a gente tem controle é só sobre nós mesmos, né? Que é o que a gente sempre traz aqui, que o que o coleguinha faz é do coleguinha. Não tem como abrir a cabeça, pegar o machado, abrir a cabeça dele e mudar a ideia dele. A gente tem o controle sobre os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o que a gente vai fazer, como a gente vai agir, como a gente vai reagir a determinado fato. E os nossos pensamentos, a gente tem uma capacidade enorme, primeiro, de
mudar os nossos pensamentos e segundo, de se deixar dominar por qualquer um deles, né? Então a gente tem assim, a gente é muito vulnerável aos pensamentos intrusos. A hora que a gente aprende técnicas para de alguma forma, não deixar esses pensamentos entrarem. Ou então, quando eles entram, você conseguir afastar esses pensamentos intrusos, que eu digo, pensamentos maus, né? Que às vezes são derrotistas. Quando você aprende isso, a sua vida vai ficando mais fácil. Porque a gente é muito derrotado pelos nossos próprios pensamentos. Muito. A maioria das vezes somos nós mesmos que nos derrotamos. Então, meu trabalho foca muito nisso, né? Esse recondicionamento de comportamento é também aprender a repensar a própria vida e a repensar o que você pensa. É porque a gente cria a realidade a todo momento. Sim. Então você vai criando essa realidade, então, e as coisas vão acontecendo. E o que a gente procura trazer, às vezes, com clareza para as pessoas, e que, poxa, a gente sempre se perguntar por que que eu me conectei com essa situação, que é uma pergunta que a gente procura trazer para as pessoas, né? Porque normalmente, as coisas que nos acontecem, ou seja, se a gente se conecta a um emprego, se conecta a um parceiro ou uma parceira, se conecta a determinadas situações, é porque tem algo ali que a gente precisa olhar e a gente precisa aprender com aquela situação. Então, quando acontece algum tipo de situação, a gente sempre procura trazer essa orientação para as pessoas assim, poxa, por que que eu me conectei com determinada situação? E principalmente se é uma reincidência. Porque quando você Uhum. começa a ter. Vamos pegar o âmbito de relacionamento. Aquela pessoa que ela sempre se conecta com determinado tipo de pessoa e tem uma dinâmica que acaba acontecendo ali repetidamente. Isso é uma questão que a gente procura. É o padrão, né? O É o comportamento padrão. padrão, exato. Então, assim, poxa, por que que você está com esse padrão? É uma lealdade? Será que você está sendo leal a alguma questão sistêmica da sua família? Será que é alguma crença que você tem de que relacionamento é sempre desse jeito? Como pegando essa vertente, por exemplo. Então, são questões onde a pessoa, sim, aquilo que você trouxe, Camille, é possível você olhar para isso e você trazer o trabalho para que você consiga mudar o caminho a partir do momento em que você toma consciência do porquê aquilo está acontecendo, porque não é aleatório, não é à toa. O nosso campo morfogenético ele vai trazendo as situações para que você vá se movimentando e vá se ajustando. Então, quando você começa a ter muita repetição, opa, peraí, tá mudando só o personagem, mas a história é a mesma. Opa, peraí, tem alguma questão. O que que está repetido ali? É você é a mesma pessoa se relacionando com diferentes pessoas, mas com o mesmo enredo. Então, opa, peraí, o que que tem aqui que está acontecendo que eu preciso olhar para mim, olhar em mim, porque a mudança está em nós, no outro. Foi o que o Roger trouxe de E exemplo. olhar pra gente às vezes dói, né? Exato, é bem esse o ponto, Camille, porque olhar para a gente é dói, encarar a nossa sombra dói, Dói. encarar Mas é as nossas. necessário. Com É certeza, porque. absolutamente necessário. Exato. Falta muita autoconsciência hoje em dia para as pessoas. Essa cultura que a gente tem hoje do influencer. Está fazendo cada vez mais com que as pessoas não pensem, que as pessoas não se olhem, as pessoas não voltem para si e comecem a seguir as outras pessoas. Então virou um monte de boi mesmo, emboiada. Então por isso polariza, por isso você tem os movimentos todos de extremo. E a questão da autoconsciência é vital para todos nós, porque a Sim. gente precisa aprender a fazer a gestão das nossas emoções. Isso dá trabalho, isso não é brincadeira. Não. Você precisa saber ficar sozinho. Você precisa saber caminhar nas suas trevas. E as pessoas estão em fuga o tempo inteiro. Estão querendo o celular, estão querendo a diversão, estão querendo o prazer rápido, cada vez mais. Então, assim, cada vez mais você vê as pessoas fora do próprio corpo. Sim. E isso é assim. É uma loucura, porque a gente só se encontra a hora que a gente realmente tem a disposição de ficar sozinho e trabalhar para isso acontecer. Porque não vai ser no susto, não vai ser na festa, não vai ser só você realmente querendo fazer por você.
E isso é extremamente necessário. E essa parte que você trouxe do celular, né? Da fuga de estar pegando o celular. Eu tenho a impressão e vi em algumas postagens de que assim tem muita gente que está em relacionamentos e está, às vezes até profissional mesmo, que a pessoa ela fica olhando aquele recorte da rede social do mundo lá fora, achando que é aquela maravilha sempre. Então tá o É, tempo inteiro insatisfeito com o trabalho, ou tá o tempo inteiro insatisfeito com o seu relacionamento, porque tá o tempo inteiro naquela comparação daqueles recortes de que mostra que é tudo lindo e maravilhoso, e depois você vai olhar e você fala, meu Deus do céu, né? Minha vida, eu não tô o tempo inteiro abrindo um champanhe em algum lugar e brindando e curtindo. Peraí, né? Quanto da vida é realmente isso e quanto é ficção? É, cê- Pode falar, Camilo. Vai lá, depois pode eu falar. complemento. Não, é você falando sobre isso, eu vou soltar um conteúdo, acho que até o final dessa semana, que fala sobre o Relatório Mundial da Felicidade de 2026, e fala exatamente sobre isso, sobre a questão das meninas, as adolescentes, como elas estão perdendo o bem-estar, justamente por conta, é mais focado nas meninas, tá, do que nos meninos. É justamente por conta dessa comparação, dessa necessidade de aceitação que acontece por conta das redes sociais. E isso também, essas meninas também viram mulheres, as mulheres mais velhas também. Aí, só que aí a comparação já é a outro nível, não é só de corpo, não é só de beleza, aí a comparação é de carro, de dinheiro, de viagens, de uma série de coisas, e que afeta muito todas nós. Eu mesma fui uma pessoa que eu demorei bastante para entrar em rede social dessa forma como eu entrei agora, por precaução. Por precaução, porque eu sei, não adianta, sou eu que administro a minha rede, sou eu que converso ali com as pessoas, então eu tenho que ficar entrando e eu sou impactada e eu sou um ser humano e não tem jeito, a gente se bobear, a gente fica ali dentro mesmo. Então tem que ser assim, absolutamente controlado, porque senão você se vicia. É uma coisa muito fácil de se viciar. Sim. Quando a gente fala de vício, buscar felicidade, buscar vícios, buscar realidades diferentes, porque a gente cresce vendo o mundo através dos olhos dos pais, né? A gente não tem uma percepção de mundo quando a gente é criança. Então, muita coisa que nós temos de desejos, que nós temos de vontades, são reprimidas. E nós somos formados por adultos que tentam dar o melhor. Eu não culpo o pai e mãe por nada. Eles tentam sempre dar o melhor da melhor forma que eles podem. Só que quando a gente cresce e tem a oportunidade de ver o mundo com nossos próprios olhos, nós nos deparamos com as nossas vontades, aí tem as vontades do mundo e os cortes dos pais, né? Aquelas podadas, traumas. E aí a gente fica nesse meio. Só que acontece, como nós somos seres pertencentes, nós precisamos pertencer, o que que nós fazemos? Ou nós olhamos para os pais e seguimos à risca tudo que eles falaram, ou nós seguimos o bando. Por que o bando? Porque é onde eu me identifico. E eu fico aonde? A minha vontade não fica. Por quê? Meus pais já falaram que não pode. Todo mundo está falando que não pode, então eu olho para quem? Eu faço o quê? O que os outros falam. E aí, quando eu olho para mim, eu só vejo o quê? Só vejo lixo. Cara, eu não sou rico, não sou bonito, não sou alto, não sou baixo, sou gordo, não sou magro, não tenho isso, não tenho aquilo. E quando eu olho para mim, eu falo, cara, eu não tenho qualidade nenhuma. Para onde eu vou? Aí você faz, o que que a maioria faz? Pega o primeiro Zé Ruela que aparece lá, fala, esse cara é bom. Ele viaja de avião, ele casou com uma mulher maravilhosa, ou a mulher fala, que corpo maravilhoso. E aí começa a jogar a felicidade em cima daquilo que o outro tem. Por quê? Eu não sei qual é a minha felicidade. Porque eu olho para mim, eu só vejo coisa ruim. Eu olho para mim, eu só vejo coisa péssima. E aí eu jogo a minha felicidade lá. Só que acontece, essa felicidade é tão rasa que quando a pessoa chega, não faz sentido. Não faz sentido algum. Ela pega aquele carro na mão e ela fala: agora eu vou ser feliz. Senta, ah, nossa, achei que era melhor. Se frustra, porque essa visão externa de buscar ser igual aos outros tira a tua visão da tua própria felicidade. Só que a felicidade vem de dentro. E como eu faço Certeza. para ter essa felicidade? Olhar para as porcarias que eu tenho.
Para quê? Para aprender com elas. E é com essas porcarias que estão aqui dentro que eu entendo quem sou, o que quero, para onde vou e o que me faz feliz. E você falou uma coisa muito importante, que a felicidade está dentro, tá mesmo. E a gente precisa entender o seguinte, que ela precisa ser construída, ela não é fácil. E ela tem a ver com gratificação e não com satisfação, porque a gente estava falando aí agora de dopamina, recompensa o tempo inteiro. E a felicidade a gente precisa construir porque o nosso cérebro não foi feito para a gente ser feliz. Ele precisa fazer muita coisa, cara. Ele precisa trabalhar nossa respiração, precisa trabalhar, precisa cuidar dos Manter a nossos gente vivo, órgãos, né? tudo. Manter a gente vivo. Aí, se a gente está feliz ou não, entendeu? Então a gente é que precisa trabalhar essa máquina que é poderosíssima para que a gente realmente alcance aí os níveis de felicidade. E as pessoas não trabalham. Então tá todo mundo aí dependendo, é a geração dopamina, né? Tá todo mundo aí dependendo de recompensas instantâneas e que vão deixando a pessoa cada vez mais viciada e cada vez mais frustrada, porque nunca realmente ela vai estar plena, né? Em questão de bem-estar. Então, é muito difícil hoje em dia. Tem que ter, as pessoas têm que ter muita vontade de procurar. Até eu vejo um movimento bem maior hoje em dia das pessoas procurando essas questões de autoconhecimento, de bem-estar. Mas ainda é muito pouco, principalmente aqui, né? O Brasil é muito pobre, a gente vive num país muito miserável e muito Sim. grande. E aí a gente vê até pelos nossos ídolos, né? Se a gente estava falando de carrão, quem são os ídolos? São os jogadores de futebol. Esses caras viraram artistas também, viraram influencer, né? Então, assim, as pessoas estão idolatrando essas pessoas. Não tem nada contra jogador de futebol, tá? Pelo amor de Deus. Mas é isso, né? É a idolatria e esses representantes da felicidade também não são tão felizes assim, né? Esses caras também não são. Você vê também eles o tempo todo insatisfeitos, né, com a própria vida e trocando tudo, tentando de tudo ali para ficar na mídia, para, enfim, eu tô falando de futebol agora porque foi uma coisa que ficou bem agora nos últimos dias, porque eu falei assim, gente, a gente não tem mais jogador, a gente tem artista, né? São artistas, são influencers, a gente olha para os outros dos outros países e a gente vê que os caras trabalham diferente. Então, assim, é só para fazer aqui uma pincelada aqui de Copa do Mundo que já foi. Mas é isso. Então, a felicidade, ela precisa ser buscada, ela precisa ser trabalhada e cada um é responsável pela sua própria felicidade. Lógico que tem os fatores externos, senão seria tudo muito fácil. Tem os fatores externos que contribuem bastante, tem um pouco de genética, mas é isso aí. A gente buscando esse autoconhecimento, buscando essa autoconsciência, essa gestão das emoções, a gente vai sempre ficar mais próximo de um nível maior de bem-estar, com certeza. Sim. Sim. Até porque a felicidade é um estado. Se ela é um estado, ela parte de uma escolha. Então, Uhum. se eu escolho ser feliz, não importa o que eu estou passando, onde estou, o que faço. Eu escolho estar feliz com o que eu tenho hoje. Opa, eu posso hoje não ter tudo o que eu quero, posso hoje não estar comendo o que eu queria, posso não estar dormindo onde eu queria, mas eu estou vivo, respirando e tendo a capacidade de poder mudar o meu dia. Então, estar feliz parte disso, do simples, né? O simples, como a gente sempre traz na consideração Bert Hellinger, é o simples. O simples alimenta tudo. Então, a partir do momento que que felicidade é um estado, você tem o poder de escolher estar feliz. Sim. E são pequenas coisas mesmo que você está falando, do simples. Eu tenho formação em psicologia positiva, que nada mais é do que a ciência da felicidade, e a felicidade ali, você tem vários modelos de felicidade, mas o mais conhecido é do Martin Seligman, que é o PERMA, né? Onde a felicidade está apoiada ali em 5 pilares, que é o emoções positivas, o engajamento com a vida, os relacionamentos são muito importantes, o significado, isso é uma coisa muito importante, as pessoas precisam buscar significado para a vida, e a realização, né? A autorrealização. Então, assim, você buscando de forma consciente equilibrar esses 5 pilares na sua vida, eu sei que às vezes não é fácil, a gente fala das coisas como se fosse uma receita de bolo, mas você tem ali algumas coisas que você pode estar fazendo no seu dia a dia que contribuem muito para que a sua vida seja melhor, sabe? Você exercitar a sua gratidão todos os dias, porque não importa a vida M que você tenha.
Você, com certeza, se você parar à noite, você vai lembrar que você teve três motivos ali no seu dia para você ser grato. Ou foi alguém que te deu um beijo na rua, ou foi uma ligação que você recebeu, ou foi um banho quente que você tomou, alguma coisa. E isso tem um poder tão grande, você pensar nessas coisas antes de dormir, porque a gente passa pela vida no piloto automático, né? A gente tem passado pela vida no piloto automático. E aí tudo vai ficando muito sem sentido. Quando você para e busca determinadas coisas, você com certeza consegue aí aumentar esse nível de bem-estar. Sim. É uma dica que eu dou sempre para os meus pacientes que eu vejo que eles estão nessa. Ainda mais eu, né, na linha da fisioterapia, que é muita queixa. Ai, dói as costas, dói a perna, dói o ombro. E na medida que a pessoa fica na queixa, ela perde a capacidade de ser grato. Porque é aquela coisa, ai, tá doendo. Se tá doendo, tá ruim. Se tá ruim é porque, ai, não tá bom, não tá legal. Tem alguma coisa que não tá legal. E a pessoa perde esta capacidade de agradecer. E tu trouxe algo que é um tema que eu dou para os meus pacientes. Que é aquela coisa, cara, chegou no final do dia, agradece. O quê? 10 coisas. Puxa uma lista lá mental. E agradece, é isso aí, agradece que tem comida na mesa, agradece que tem um teto, agradece que tem um chuveiro quente, agradece que o pai e a mãe ainda estão vivos, que dá para ir roubar um almoço, uma janta lá de vez em quando, né? Então, é isso. As pessoas, elas deixam de ver o lado bom e começam a ver o lado ruim. E E é aí, na muito medida. fácil ver o lado ruim, tá? Ele é muito mais fácil, ele é muito mais rápido, ele aparece rapidamente. É, Exato, né? E junto com isso vem algo que vocês até agora estavam falando e tá aqui batendo assim, né? Que eu preciso contribuir e acrescentar a questão da autocobrança, né? Porque é exatamente isso, de que tu vê na rede social, tu vê na internet ali, o cara tá tri bem, o cara tá não sei o quê. Pô, e eu, por que eu não tô assim? Por que eu? Né? A pessoa se cobra Comparação. isso, a pessoa ela se cobra por não estar no mesmo nível, no mesmo patamar. Só que junto com essa autocobrança vem o quê? Vem toda uma carga por trás, vem toda uma história, né? Aquela coisa, porque o meu pai não sei o quê, porque a minha mãe não sei o quê, porque a minha família, porque eu não tive oportunidade, porque eu. Só que é isso, a pessoa ela não vê que ela pode fazer diferente. Ela não vê que ela pode ser, como o Anderson trouxe, ela não vê que ela pode ser feliz por escolha. Hoje Ó, é muito fácil culpar pai e mãe, né? É muito Ah, confortável. é a coisa. Nossa, gente. É a melhor coisa do mundo culpar pai e mãe. É que o que eu falo, a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser, e principalmente em pai e mãe. Tem pessoas que estão aí com 40, 50 anos falando do pai. Às vezes o pai e a mãe, coitados, já até se foram. E a pessoa tá ali culpando. Liberta seus pais, pelo amor de Deus. Porque a hora que você entende que seus pais também foram pais pela primeira vez e que eles erraram e que você também vai errar e que todo mundo erra e que, cara, cada um que conserte a sua vida, o que tá errado, cara, fica tudo muito é, mais fácil. Porque essa coisa de ficar ali anos, porque minha mãe, porque eu tenho meu trauma. Nananã, põe uma etiqueta nesse trauma, põe o nome do aprendizado que você teve ali e parte pra E cima. vai pra E vai pra frente. vida, É igual né? você. Porque É isso, Camila. É como se você estivesse dirigindo olhando pelo retrovisor. Você está olhando para trás. Olha para frente. Tipo, que lá já foi. Legal. Olha para isso. Ressignifica isso. Vai entender o porquê, o que a gente falou no início, né? Vai iluminar essa sua escuridão, vai iluminar esse trauma e trazer uma nova consciência para ele, para que você possa cada dia mais dar passos mais leves, vai tirando esse monte de tira. peso que você está carregando, que não faz mais sentido você está carregando, não sabe nem por que está carregando. E o que Não, e você falou, aceita que erraram com você. Aceita, erraram. mas é raro, ela E falou assim, aí eu vou. Porque assim, quem que em sã consciência acorda de manhã, principalmente falando de pai e mãe? Não, hoje eu acordei, deixa eu ver o que que eu vou fazer para azucrinar a vida dos meus filhos. Ninguém em sã consciência faz isso. Os não, pais, os pais, na sua grande maioria, eles estão procurando fazer o que eles sabem de melhor, o que eles têm de melhor sim. consciência para fazê-lo. Talvez, será que não foi a sua expectativa diante daquela situação que entendeu aquilo como algo negativo?
E às vezes é o conforto também, de jogar aquilo que você falou, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Olha, é isso. Eu, por exemplo, minha mãe acabou de completar 80 anos, a gente ia até gravar o programa no dia do aniversário dela, que foi dia primeiro. E eu sou de uma família que somos três irmãs, tudo mulher, tá? É, minhas irmãs, eu tenho uma filha, o único filho da família, o único menino é meu. E as minhas outras irmãs também são três meninas. Então são quatro netas, são três filhas, quatro netas e um neto, que é o meu filho. E a minha filha tem 29 anos, mora em São Paulo. E a minha mãe, a relação que ela tem com a minha filha hoje é muito diferente da que ela teve comigo. E é muito legal eu ver a evolução da minha mãe. Porque assim, eu vejo como ela, com 80 anos, ela tem uma cabeça hoje, as coisas que ela fala para minha filha, eu falei assim, poxa, mas você não me falou isso. Você tá falando para ela que você não falou para mim. Mas é óbvio, ela aprendeu isso também, sabe? Ela aprendeu a ser menos preconceituosa, ela aprendeu com a vida e tá certo, tá todo mundo vivendo essa vida pela primeira vez. E que legal que ela pode ter essa relação com a neta, que é diferente da relação que ela teve comigo. Então, isso é maravilhoso, você poder ver e enxergar a vida dessa forma. Como todo mundo ali passando por ela pela primeira vez e errando. Errou e eu tô errando com a minha filha também. E eu falo pra ela, vai lá e cuida dos teus traumas, porque o que que eu vou fazer? Errei, cara. Pois Mas, é, sabe, você, às e vezes. assim, e você, eu garanto que você, Camille, fez o que você entendia de melhor para sua filha e teve Sim. algo que de repente ela interpretou de uma forma que ela achou que não foi legal e, pô, sinto muito, né? Agora, Não, tem coisas até que não foi nem ela que não achou legal, tem coisas que eu vejo que não foram legais, entendeu? Eu mesma assumo que tem coisas que eu faria diferente hoje em dia, mas paciência, ainda mais uma mãe, olha só, eu fui mãe aos 23 anos, eu passei por dois casamentos, aí essa minha filha, ela conviveu com separações, com novos entrantes, novos saintes, então assim, ela viu muita coisa na vida dela, assim, da mãe, né? Mas eu falo assim, pega isso tudo, minha filha, e disso a sua bagagem de vida. Porque que bom que Sim. você teve uma mãe que você pôde ver os perrengues, você pôde ver as situações e você olhar e você saber, puxa, eu já vi isso passar com a minha mãe. Eu não quero passar por isso, então eu não vou agir dessa forma, eu não vou deixar que isso chegue em mim. Porque eu também tive uma família muito estável, meu pai e minha mãe, graças a Deus, são vivos e estão casados até hoje. Então eu não vi perrengue. Eu não vi perrengue. A minha experiência foi de uma família perfeita, né? Onde meu pai e minha mãe tiveram ali sempre. Então, para mim foi mais difícil. Eu tive que aprender com os meus próprios erros. Então, eu falo para ela: agora você pega aí o que você viu a sua mãe fazer, errar, e tombar, e cair, levantar, e aprende, que você já tem aí um monte de É, bagagem. E eu sempre eu. digo que mau exemplo também é exemplo. Sim, verdade. Pode durar Vai lá, aqui, Rui. porque pode durar, porque o Anderson é o cara que mais faz bullying com o filho dele. Jura, Anderson? Quantos anos tem seu filho? 10. 10? É um E minha menino. filha de 4, a minha filha de 4 faz mais bullying que eu. Também. Olha. A Sofia é um fenômeno, né, cara? Vai chegar o teu momento. e olha que Mas o que sabe, você falou no meio da sua fala, né, Camille, que eu percebi que você falou entre outras palavras para sua filha, de assim, olha, filha, você viu uma série de coisas e você pode fazer um pouquinho diferente diante daquilo que você entende para você que é melhor ou não, ou seja, porque a vida chegou até ela para que ela faça algo de Sim, muito bom com ela. Certo? Então, é assim, isso. olha que legal que você já trouxe isso para ela, que é o que a gente fala normalmente para as pessoas, que os nossos pais nos deram a vida para que a gente realmente faça algo de diferente com ela e, se possível, um pouquinho diferente. Porque o seguir, o honrar os pais, não é fazer um Ctrl+C, Ctrl+V da vida deles. Não, não. É você justamente entender aquilo que, de certa forma, você, na sua percepção, entende que, poxa, aqui eu poderia fazer um pouquinho diferente. Cara, vai e faz, se te faz bem. Entende? E é justamente isso, para que você experiencie e seguindo, igual você falou da sua mãe, 80 anos evoluindo, e cada um vai evoluindo. Ou seja, cada sua filha, ou seja, sua mãe veio você, uma versão
revisada e atualizada, veio sua filha com uma versão revisada e atualizada, e assim por diante, se for o desejo. Então, e essa é a riqueza disso que você falou, de você ver essa beleza da sua mãe, a versão que você, Camille, tem de registrado do que foi sua mãe, versus a Camille olhando a sua mãe como avó. Sim, é a Essa beleza da evolução. vida tá aí. Isso é muito bonito ver, né? Porque são quatro, são três filhas e quatro netas, e a relação que ela tem hoje em dia com as quatro netas, tem uma criança bem pequena e as outras são adultas, mas é uma relação assim muito diferente. Ela evoluiu muito e ela é feliz. Eu sinto que ela se realizou em poder, de alguma forma, não é se redimir, a palavra não é se redimir, mas poder fazer diferente, sabe? Que bom, ela é grata por ela ter tido a oportunidade de estar vivendo tanto tempo para poder acompanhar as netas, ficarem adultas e ela poder fazer diferente. É bonito isso. Sabe, às vezes eu recebo pessoal para atendimento e eles vêm com essa reclamação sempre dos pais, né? Ah, porque meu pai? Ah, porque minha mãe? A primeira coisa que eu faço é assim: essa visão que você tem é a visão infantil. Ok, tá aí, você carrega ela, para. Ok, para agora. Pega essa mesma visão e olha como adulto. Se coloca no lugar do teu pai e da tua mãe. Você faria essa mesma atitude no lugar deles? Na situação deles? Opa, então já tem uma diferença aí. Então a tua visão de que teu pai e tua mãe era ruim, óbvio, tem pai e mãe ruim, a gente não pode tirar Sim. isso do papel. Mas a gente fala da maior parte das pessoas. Mas, aquilo foi mal, traumatizante. Tá, peraí então. Agora olha como adulto. Você é adulto agora, não é mais criança. Olha como adulto. Olha a situação. Você faria o que na situação? Possivelmente faria igual. Então pronto. Então você sabe que teu pai e tua mãe fez o melhor que ele podia naquele momento, certo? Certo. Pega essa culpa, deixa ela de lado e olha para a realidade. Vai lá e agradece teu pai e tua mãe. Acabou. Porque a gente vive, é o que você falou, a gente vive, né, preso nessa visão infantil É. e é muito mais confortável. Porque eu não preciso me responsabilizar. Ah, vai, mãe. Vai, entende? Você poderia pegar sua mãe agora e reclamar com ela. Falar, pô, mãe, por que você trata elas assim? Você nunca me tratou assim, você é uma mãe péssima. Você trata meus filhos melhor do que me tratou. Não, pelo contrário. Peraí. A minha mãe me tratou porque ela não sabia como criar filho. E agora que sou mãe, eu vi que o perrengue que ela passava é o que eu passei. Então, hoje, ela é vó. Se ela é vó, então ela viu como eu criei minhas filhas, ela viu como pode ser diferente, e ela está fazendo mais diferente do que ela sabia antes. Ótimo! Porque quando você for vó, você vai aplicar coisas que você não aplicou com teus filhos. Sim. E é o ciclo da vida. Ao invés de ficar culpando, pare e olhe a beleza da continuidade. Isso. Né? É a beleza do ciclo, da evolução de todo mundo. A evolução do vô, da mãe, do filho, e aí se repete esse ciclo, e a família cresce, e evolui por mais. Mas, Anderson, isso está faltando. As pessoas não querem parar para prestar atenção em nada. Querem receber tudo pronto, querem ficar Cara, sentadas, é isso aqui, ruminando, ó. reclamando. É isso. Aqui, ó, Porque só aqui. é isso. Jogando ali o caminhão de lixo nos comentários, o caminhão de lixo nos pais, o caminhão de lixo despejando por aí. É assim que as pessoas têm vivido. Sim, Infelizmente. É tanta é, coisa bonita para você ver da vida, né? Você olha para sua. Eu sei que tem a vida das pessoas, às vezes não é fácil, mas, cara, eu acho que você tem que ter uma janela na sua mente aberta. Se a tua vida tá muito ruim, você tem que olhar para fora, você tem que ver que você faz parte de uma coisa muito maior e que você tá dentro de uma engrenagem e que o mundo precisa de você. Se você não tem ninguém, pode ter certeza que vai ter alguém na rua precisando de alguma coisa sua, de um oi, de qualquer coisa. É você dar sentido mesmo, sabe? As pessoas ficam ali reclamando, ruminando, não abrem essa janela com um olhar diferente para a vida. E aí as coisas começam a acontecer quando você faz isso, com uma facilidade, né? Muito mais fácil quando você tem esse tipo de abertura. As coisas chegam para você, as oportunidades aparecem.
Parece papo de poliana, mas não é não, sabe? É uma questão de Mas é mentalidade. verdade. Ou seja, porque você está Mentalidade. vibrando. É exato, a mentalidade, você está vibrando mais alto, você está vibrando melhor. Então vai vir coisa melhor, vai Eu tomo voltar para o cuidado às senso. vezes com essas palavras, senão a pessoa acha que eu tô aqui num papo esotérico, mas Não é? acho que a gente logo, né? Esses dias passou assim vez ou hoje mesmo, ontem, um vídeo, essa coisa de ficar no scroll ali, passou um vídeo de um cara falando: o povo agora, todo mundo acha que sabe de física quântica. Aí ele apresenta uma fórmula imensa, sabe? Assim, quero saber se vocês sabem física quântica. Eu falei, não, realmente, as pessoas não sabem sobre física quântica, mas sabem alguns conceitos, e esses conceitos é o que importa, aquela fórmula. Não importa para ninguém. O que importa é realmente saber alguns conceitos e funciona, gente, funciona, sabe? Você ter essa visão. é, Positiva, essa visão de que você é parte de uma engrenagem na vida, numa coisa maior, você está dentro de um todo. Cara, a nossa, se a gente se aprisionar à nossa própria existência, às vezes a vida realmente perde sentido. Porque a nossa vida às vezes está tão ruim, tão ruim, tão ruim. Se você achar que você está presa nesse corpo e que nada mais tem para você nesse mundo, que você é só isso, realmente às vezes a vida perde sentido. Então as pessoas têm que estimular, treinar essa capacidade de olhar para a vida com uma mentalidade mais aberta. Ô, Roger, agora a gente pode pegar esse gancho, porque a gente falou de várias coisas que aconteceram na conexão nossa com a Camille, que foi aquele vídeo que rolou, porque coach, dinheiro, felicidade, né? E aí foi o que nos conectou. Então, Roger, dá para a pessoa entender como nós chegamos até Camille Lages. Vai lá, Roger. Então, exatamente, a gente chegou até a Camille por causa de um vídeo da Camille falando sobre a Natália Beauty, que foi o que nós também comentamos aqui, que é exatamente a questão do tu tá ali, tu tá num momento bom, tu tá vendendo o que tu tem de melhor na teoria. E aí é exatamente isso, cara, quando tu tá ali dando o teu melhor, tu vai realmente te incomodar com algo ou não, ou tu vai transbordar mais ainda a felicidade, a alegria, o que tu tem de melhor. E aí também agora falando, agora que eu entrei nessa linha do é o que é realmente isso, é o que realmente a gente tem de melhor, o que realmente a gente tem por dentro. Tem uma historinha aquela do se tu pegar a garrafa d'água, se tu apertar a garrafa d'água, vai sair o que dela? Água. Se tu apertar mais forte, vai sair mais água. E é exatamente esse o ponto de que quando te aperta, o que é que sai? Ou o que tu escolhe? Porque tu pode ser dar uma selecionada e o que tu escolhe colocar para fora. Sim. E querendo ou não, é o que nós não é o que a gente trouxe aqui até agora, essa questão realmente do olhar para as nossas dores, olhar para os nossos problemas, mas ao mesmo tempo assim, do ver que parte dos problemas que a gente tem, cara, não é problema. Como a gente estava falando antes, a gente bota a culpa no pai, na mãe, não. Cara, eles fizeram o melhor. Eles deram o melhor. A gente recebeu o melhor. E o que a gente faz com esse melhor que a gente recebe? Se vê, olha só, que tem pessoas órfãs de pai e mãe e que levam uma vida sensacional. Que coisa pior do que uma pessoa que não teve pai e mãe, que é trauma maior. E pessoas que superam isso e têm uma vida muito boa e seguiram a vida e não ficam se lamentando. Acho que a gente tem poder de escolha o tempo inteiro do que a gente vai, o que a gente vai sentir, o que a gente vai fazer, e a gente tem que escolher. E tem gente que escolhe ficar com os traumas acumulados, com os Sim. lixos e é isso. Infelizmente, é assim. Mas Camille. voltando lá para o que nos uniu, Sim. o, o nosso vídeo da Natália Beauty, eu acabei assim. Engraçado, é por isso que eu falei no início, né? O jornalismo é uma coisa que eu tenho muito amor.
é a minha formação, eu trabalhei muito tempo e ele tá sempre em mim, um pouco mais adormecido, um pouco mais assim. Quando eu comecei a fazer esses vídeos mais jornalísticos, vamos dizer assim, mais com tom editorial, eles começaram a sobressair, até vídeos mais longos, que assim, não era muito recomendado. É, porque, como eu falei pra você, eu não tô há tanto tempo no Instagram. Então, eu tinha as recomendações, não, é vídeo curto e superficial. Eu falava, gente, essa não sou eu. É, pô, não Vídeo. rola, né? É, não, mas aí eu tentava, assim, os vídeos mais curtos, não é vídeo até 1 minuto e superficial. Até que veio esse negócio da Natália, que eu falei, cara, que loucura esse negócio. Aí tem a ver com comportamento. Eu falei, bom, eu vou pegar aqui e fazer uma análise desse comportamento dela, porque eu achei bastante inadequado para um líder. E aí faz o. Lógico que tem ali a questão da hypada, a Natália, mas foi a partir dali. Aí eu fiz a Natália, fiz o outro lá que construiu uma narrativa diferente. Aí eu dei uma analisada no mercado. Aí vi que não era. Quando a Natália fez aquilo, eu vi que o mercado tentou dar uma protegida. Aí eu falei, opa, Sim. Quem cara, protege? Porque quem mexeu no meu queijo, né? tá Pô, você vai vir protegendo, falar. assim, Pô, peraí. né? Aí eu comecei a dar umas cutucadas no mercado, aí isso deu uma acelerada esses vídeos aí. Daí eu falei, cara, eu prefiro, eu fico absolutamente confortável. Não é criticando pessoas de forma nenhuma, quem sou eu para criticar alguém? Mas eu fico muito confortável nesse formato de vídeos, onde eu posso realmente analisar e fazer uma coisa mais profunda, analisar um recorte de comportamento, seja lá da sociedade, seja lá de uma pessoa e colocar ali de uma forma respeitosa sempre e sem nada pessoal ou profissional contra ninguém. E para mim é bom, entendeu? Porque aí eu pego a minha coisa do jornalismo e levo, trago para dentro do Instagram e isso me fez ficar bastante confortável com esse formato. Isso é bem E legal engraçado. que você trouxe, Camille, porque assim, o que que a gente percebeu também, né? Até falando um pouquinho desse episódio, eu também não conhecia essa pessoa, vim a saber, e no episódio que nós gravamos falando sobre essa situação, foi o que eu falei, está a serviço de algo muito maior, porque começou depois disso uma onda muito grande das pessoas ficarem questionando esses grandes gurus. Pô, será que Sim. realmente é o tipo de mentor ou coach, ou enfim, seja lá o que for? Eu fiz um vídeo sobre isso, eu falei, vou É, ter que desmistificar essa questão do coach. exato, porque assim, será que realmente aquela pessoa que está hypado é o mais adequado para o momento de vida que você está passando? Porque Então, eu acho uma loucura. Você quer saber a minha opinião? Porque a gente vive num país miserável, onde pessoas pegam esse poder, aprendem a persuadir dessa forma, vão para um palco enorme, mostram riqueza e, através da riqueza, persuadem os outros com a promessa de que vai todo mundo ficar tão rico quanto ou tão bem-sucedido quanto. E isso é uma grande irresponsabilidade. Se você for falar de Kant, Kant vai chamar isso de falsa promessa, porque vai falar universaliza essa promessa e vê se o resultado é positivo para o universo inteiro. Não é, é imoral. Então é imoral isso. Porque uma pessoa não vai ser rica, não vai ser bem-sucedida, simplesmente porque seguiu aquele guru. Tem outros fatores externos e nem todo mundo vai ser rico nesse planeta. Então eu acho assim absurdo porque é uma audiência enorme, é uma promessa, é como as bets. É como as bets, né? É uma promessa de um sucesso improvável e as pessoas compram porque estão desesperadas. E isso é absolutamente injusto e imoral. É o que a gente falou no começo. Essas pessoas entenderam que a população não olha para dentro e não sabe o que é felicidade. Então eu te mostro o que é felicidade, te vendo o caminho para ela, e se você não conseguir, a culpa é sua. sim, Porque você não fez o que deveria ser feito, você é incapaz e você entende. Só que, na verdade, é, tudo bem alguém mostrar o caminho de algo, não tem problema algum. Nós precisamos de pessoas que nos mostrem caminhos de certos pontos, mas é como a gente sempre fala aqui, é o adequado para o seu momento? É o tipo, é o que você quer de verdade?
Realmente faz sentido para você isso? Porque se dentro de você você entende que teu caminho é aquele e aquela pessoa tem algumas informações para facilitar teu caminho, perfeito. Vai lá, compra e faz. Agora, se você não sabe para onde você quer ir, se você não sabe o que você quer, se você olha pro cara, o cara te promete e você acredita que é, a chance de dar errado é muito grande, né? Eu acho E que aí as você pessoas, simplesmente se frustra. só para não ser mal interpretada, eu acho que as pessoas têm que mostrar caminhos, sim. Eu acho que as pessoas têm que ter aí as suas mentorias, os seus produtos, seja lá o que for, e vender, sim. O que Claro, eu critico é usar a própria riqueza, usar o próprio sucesso para fazer um grande marketing, para Sim. persuadir pessoas que estão no desespero, né? Então você mostra ali o seu carrão, você mostra a sua mansão, isso não falta, né, na internet, nesses Ah, eventos, enfim. É, Então, isso é que eu Camille, acho. até porque, vamos lá, vamos abrir um portal aqui, vamos sair um pouco da linha, ou talvez aprofundar mais ainda na linha. Se pegar todo o dinheiro do mundo, pega lá, todo o dinheiro de todos os milionários, bilionários, e dividir igualmente em todas as pessoas do mundo. Em menos de um ano, para não dizer em poucos meses, se bobear em questão de 2 semanas, já vai ter rico e já vai ter pobre. sim. Já, Porque já. vai ter, porque se dividir o dinheiro igual entre todo mundo, vai ter um Porque cara aqui. precisa ser assim. A gente não pode ter, as pessoas não podem ser niveladas, todas as pessoas iguais no mundo. Não A tem jeito. natureza. A natureza pede que Exatamente. seja assim. Sim, Exato. não tem como. O mundo ia parar, o planeta ia parar. Porque que ia acontecer? Quem ia trabalhar? Quem ia parar? Não tem Não. E como. outra, a escala de felicidade, ela é muito relativa, porque às vezes, para um, a felicidade é ter uma casinha pequenininha na beira de um lago, enquanto a outra é ter uma mansão. Então, a escala de felicidade é muito relativa. Então, se não tem como todo mundo ter a mesma grau de felicidade, ter o mesmo grau de felicidade. Até porque senão o mundo seria chato pra caramba, né? Nossa, Mas difícil o que viver. mas o que você traz é isso. Mas as pessoas empurram que a tua felicidade está errada, que é a sua mentalidade de pobre. Ah, viver nessa casinha na beira do lago é ser pobre, você tem que ser rico. Peraí, mas tá, calma. Você perguntou se eu quero ser rico? Você perguntou se eu vou ser feliz com dinheiro? Não sabe. Então, isso que você traz é algo perigoso. Eu empurro massivamente em cima das pessoas uma forma, um estilo de vida, uma falsa felicidade e vendo e frustro muita gente. E também atrapalha o fluxo de muita gente, porque ele tira dinheiro da família para colocar, e não é caro, não é barato, é caro. Qualquer mentoria desses caras não sai por menos de 20 mil, o mais básico do básico, e a gente vai para cima. Então, você tira dele, já tem pouco, ele acredita em você, põe, só que o grau de felicidade dele não é aquele. E ele não vai atingir, porque ele não vê sentido em continuar. Só que o Não, e dinheiro aí já você trouxe. pega tudo isso que você falou e coloca num país com 220 milhões de pessoas, que eu acho que está por aí. Uma população, a grande maioria de pobres. É muita gente desesperada, querendo comprar qualquer ponte para o sonho, qualquer ponte para a felicidade, qualquer ponte para a riqueza. Então, assim, é irresponsável fazer isso. Eu acho que as pessoas têm que ter mais consciência na hora de vender as coisas. Você pode vender, eu acho que tem que vender, tem que ter espaço para vender, claro. É, mas você usar é antiético, sabe? É imoral mesmo você fazer isso com as pessoas. Bom, é o que eu acredito. Mas pega um e a gente exemplo da procura. prática mesmo, né? Tu pega, por exemplo, lá em casa, na minha família de origem. Eu e minha irmã, a gente briga com os nossos pais para eles aproveitarem. Eles têm uma condição razoável, eles têm uma condição boa de vida. Então, aquela coisa, vai aproveitar, vai viajar, vai dar uma volta, vai almoçar num restaurante bom, vai gastar dinheiro, vai torrar o dinheiro, vai fazer algo. Cara, e é aquela coisa do eles preferem o quê? Cara, eles preferem ficar em casa no final de semana. Eles não querem ir no restaurante bom e gastar dinheiro. Eles querem ficar em casa. Por quê? Porque a casa é boa. Porque o sofá é confortável. Que Eles bom! estão. Felizes no simples. Hum. Exato!
A gente fica, às vezes, nessa expectativa do, ah, não, vamos, né, vamos aproveitar, vamos gastar, vamos usar o dinheiro, vamos fazer. Só que às vezes é isso. A felicidade não precisa disso tudo, né? Como o Anderson trouxe antes, cara, tem gente que vai ser feliz com uma casinha na beira do lago, indo pescar, usando a mesma bermuda, o mesmo chinelo a semana inteira. Na verdade, o mesmo chinelo o ano inteiro, né? Só vai trocar o chinelo quando arrebentar. E ainda se bobear, quando arrebentar, ainda vai enfiar um prego. Por quê? Porque aquele chinelo é bom. Preguinho ali, quem nunca? Ô, Camille, até falando nessa questão, né? Porque a gente procura trazer a nossa opinião, a gente não fica julgando as pessoas, nem vindo falar mal de ninguém, a gente traz a nossa perspectiva e a nossa opinião referente a determinados assuntos. Você que está trazendo essa vertente de vídeos, alguns até um pouco mais contundentes, essas coisas, como que você tem percebido a reação das pessoas para você? Nos comentários, às vezes direct, essas coisas, como que é Gente, isso? é uma loucura, assim, porque os meus. Eu não tenho tantos seguidores, tanto. Sei lá, não sei quantos estão agora, mas não é nada estrondoso. Mas eu tenho muito engajamento. Muito engajamento. Então, eu acabei de botar um vídeo até hoje que anteontem eu recebi no meu direct uma mensagem de uma pessoa ligada. Uma mensagem não, na verdade, foram várias. De uma pessoa ligada a essa moça que foi assassinada com 130 e tantas facadas. Letícia, o nome dela. E a pessoa me pedindo ajuda, se colocando ali como uma pessoa próxima, dizendo que, pedindo para eu divulgar, para eu falar sobre, imagina um caso desse absurdo, porque o cara, o namorado que foi quem assassinou, tava, a advogada mulher, inclusive, estava tentando entrar com habeas corpus, pedido de habeas corpus, dizendo que ele estava sob surto psicótico. Sendo que esse cara já tinha boletim de ocorrência, a moça já tinha feito boletim de ocorrência, uma série de outras evidências, né? Enfim, e ela me pediu ajuda. Aí, tô respondendo para você com uma coisa que aconteceu agora faz 2 dias. E eu fiquei, porque ela me entupiu no bom sentido, de conteúdo ali, de notícia disso, e de informações dela. Ela mesma me passou informações sobre o caso, sobre o que aconteceu. Lógico que eu não usei aquilo tudo, porque é filme de terror. E eu fiquei um dia, uma noite sem dormir. Eu fiquei uma noite sem dormir. É, porque eu falei assim, gente, ela falou assim, eu quero chegar no Fantástico. Eu falei assim, como assim? O Fantástico já não chegou em você, né? Porque é incrível como um caso desse acontece. Então, respondendo a sua pergunta, tem chegado coisas do tipo, essa foi a mais assim. E aí eu fiz um vídeo, eu peguei todos os fatos, tudo que ela me mandou, peguei as notícias, conversei com outro jornalista, o Cléster Cavalcante, ele escreveu um livro, Matou Todas, esqueci o nome exatamente qual é. Conversei com ele, ele me cedeu algumas imagens e eu fiz um vídeo a pedido dessa pessoa ligada à família. Então, você vê, foi o jornalismo, né? Aí eu caí de novo nessa. E eu acho que foi um pedido. Eu não iria fazer isso de forma, é, como eu posso dizer assim, por conta própria, nem assim, eu não iria pegar. Eu tenho um vídeo que eu falo também, um vídeo que foi muito compartilhado, muitas visualizações da menina da corda, que foi arremessada da Sim. corda. Mas eu não mostro imagem, eu não mostro nada. Eu só falo do absurdo. Meu foco era falar sobre o absurdo que foi feito em relação aos comentários. Eu nem falo dos rapazes que jogaram a menina. Eu falo do que aconteceu e a minha crítica ao comportamento das pessoas, dos homens que fizeram comentários do tipo sugerindo necrofilia no IML, uma série de coisas. E o vídeo também, zoom. Aí eu acho que por conta desse vídeo, mas eu não usei imagem, não usei nada da menina, porque eu não queria me aproveitar de nada disso para pegar a imagem Sim. de hype, uma tragédia, não queria. Só fui eu falando. E esse eu usei o que já tinha e só fiz porque
Foi um pedido de uma pessoa próxima à moça que morreu, e porque ela trouxe algumas outras informações novas que não tinham saído na imprensa. Tipo essa coisa do habeas corpus, e outras coisas mais que tem ali. Mas porque foi um pedido, senão eu não faria. Mas aí tem chegado essas coisas e não vão me surpreender se chegarem outras, tá? Porque eu tô ficando um pouco vista como esse formato um pouco de denúncia. Uhum. Não só de crime, mas denúncia assim de comportamento, de maus comportamentos, vamos dizer assim. Então, cara, que aí vai do crime ao mau comportamento de uma forma mais branda. Mas é isso. Então, assim, tem bastante engajamento, eu recebo bastante coisa te respondendo. Que legal. Porque a gente percebe que, assim, pelo menos para mim, depois que daí a gente se conectou pelo início da jornada e tal, a gente começou a se seguir, e eu vejo que você traz questões, assim, bem interessantes, eu vejo que tem bastante comentário, tem bastante... Lógico, tem aqueles comentários, né, que melhor a gente não comentar, mas... Tem. Aí você sempre tem. Aí você tem. Sabe o que eu faço? Logo fixo, boto lá em cima para dar bastante engajamento. Não, Ah, não quer ser visto? É, o pessoal tá eu querendo ser visto, fixo. pronto. A Você pessoa vai lá deixa falar uma no... coisa bem absurda, eu vou lá e fixo o comentário dele e deixo lá para deixo o povo discutir. Não respondo a coisas. Passou de um certo limite da elegância. Eu não tiro, eu deixo lá, mas eu não respondo. Então, Mas isso é um lógico. posicionamento. Eu quando fui para o Instagram, eu fui com um posicionamento muito bem desenhado. Eu fui assim, não que eu não tenha mudado ele, eu já mudei, já evoluí mais da minha primeira versão. Mas eu fui com linha editorial, eu fui com posicionamento, eu fui sabendo o que eu queria, eu fui sabendo com quem eu queria falar. Então, assim, eu estava muito preparada e com algumas regras muito claras. Essa regra, sabia que ia ser atacada. Sabia que muitas vezes não ia gostar, mas eu fui com essa regra de que eu não responderia a coisas que realmente que fugissem de um nível ali mínimo de elegância. Certo. E para você aparece muita coisa de. Você comentou no começo, né, de Red Pill e tudo mais. Aparece isso para você? Você tem esse? Eu fiz um vídeo É, isso eu com não um vi. cara que botou ali, ele botou Viva Red Pill. Tem Ah, um eu acho comentário. que eu vi isso. Que você Viva colocou Red daí o Pill. comentário dele no vídeo, né? Botei o comentário dele no vídeo. É um vídeo onde eu falo que é outra coisa. As pessoas ficam querendo que eu me forçando, né? De alguma forma assumir um posicionamento político. Eu não assumo posicionamento político. É porque eu comecei a defender mulheres, aí já te Igual enquadram dentro de aqui. uma caixinha de feminista. E aí feminista é de esquerda e papapá. E aí eu não assumo, eu não discuto política e nem religião. Porque eu acho que qualquer debate onde entra política ou religião, quando entra religião, é crença, é dogma. E aí, É. quando a pessoa chega e fala assim, não, porque nós vamos ser. Eu quero, no final, que não tem argumento nenhum, a pessoa chega e fala assim, porque são as leis divinas. Você não vai discutir com isso. Vou falar o quê? Lei divina? Então tá, né? Então, assim, não discuto. E política, como eu defendo causas, eu coloco as causas acima de qualquer partido. Porque senão eu vou defender a causa por um lado, e aí quem está do outro lado não pode fazer parte dessa causa, a causa é muito maior. Você defender vidas e defender a autonomia e liberdade da mulher é muito grande para eu entrar numa caixa de partido político. Não vou entrar. Então, política e religião, tô fora. Não que eu não tenha, eu tenho, mas tá fora do debate. Só... Perfeito. Mas é isso, porque assim, a humanidade é muito maior do que tudo isso. A vida Sim. humana é maior que tudo isso. Então, se você ficar polarizando, cara, você deixa de olhar para o outro. Você olha só para uma bolha e esquece da outra, tá? Mas todo mundo é humano. Então não importa a crença lá do político, importa a vida. E o que você faz, Sim, perfeito, é o que a gente faz aqui. Aqui a gente não discute sobre política, a gente fala sobre religião, quando a gente traz pessoas ligadas à religião para entender, para compreender, sim, mas para aí ó, o enriquecer. debate é sobre a religião, né? Já é, o Não, mas a foco já gente, é esse. então, e a gente nem traz para debater, a gente traz para aprender. Então, Sim, a gente já trouxe pastor, já trouxe pessoa que é poli-religioso. Então, assim, para quê? Para nós aprendermos mais. Porque acho que a vida é isso, não é julgar, é aprender, né? E ficar criando lados, a gente deixa de, vou falar, de ajudar e de acolher a vida humana. E a vida humana é o que mais importa. E quando, exatamente.
E quando você vai para qualquer extremo, o extremo ele tem naturalmente ele tá descompensado. Quando você está falando de extremos, né? Quando você vai lá para o outro lado, é tão do outro lado que quase se encontra aqui. E ele se retroalimenta, porque quando a gente traz o viés, por exemplo, o viés sistêmico, você está em desequilíbrio. Então está em desequilíbrio, então o outro lado ele acaba fazendo movimentos para que procure reestabelecer esse equilíbrio. E fica essa gangorra eterna. Então, por isso que fica Pessoal. nesse movimento de vamos dividir para conquistar, não vai para lugar nenhum. E vocês Eu deram uma brecha, pessoal. Pode terminar, vai, Camille, pode Não, eu terminar. particularmente sou assim, sempre fui, eu sempre tive dificuldade com fanatismo, sempre tive. Eu acho que polarização, fanatismo, tanto que eu não consigo ter time de futebol. Eu torço aqui pelo Botafogo porque é do meu filho, e tal, mas não é uma coisa assim que eu seja muito. É escola de samba, time de futebol, religião, política. Então, assim, é porque eu acho que a polarização, o fanatismo sempre de alguma forma, limita a gente. Limita, porque aquilo te venda, né? Você fica tomado por aquilo e pronto. Você não deixa que mais nada entre. Então, eu sempre tento deixar minha mente mais aberta. Pessoal, e vocês deram a brecha, porque vocês entraram exatamente no isto posto. Isto posto, um por todos e todos por nenhum rei, porque aqui nós não defendemos bandeiras, nós não defendemos partido político, nós não defendemos religião, nós não defendemos nada, muito pelo contrário. O que a gente faz? A gente traz conteúdo. E sim, às vezes acontece da gente focar no conteúdo e o conteúdo dá o giro e a gente passar por diversos conteúdos diferentes num mesmo episódio, que foi isso que a gente trouxe aqui para vocês hoje, né? A Camille aqui, com a sua presença ilustre, fez com que a gente conseguisse transitar entre muita coisa e aqui a gente trouxe muito conteúdo, muita reflexão, muita informação boa. E Camille, a gente agradece a tua presença, agradece essa energia boa que tu compartilha, né? Foi um prazer e foi um sorte a nossa aí do, né, o Robson aí que te achou e jogou no grupo o teu vídeo e pô, foi um prazer ter tido toda essa energia que transbordou em conjunto. Nossa, eu é que agradeço. Olha só, me acharam, agora vão ter que me trazer sempre, tá? Porque o Opa! papo foi ótimo. Sempre bem-vinda. O É, papo foi sé- ótimo. Acho que a gente falou sobre muita coisa. Espero que não tenha ficado confuso, né? Porque a gente trouxe tanta coisa, foi vendando uma coisa na outra. Mas agradeço muito aí a parceria de todos vocês. Fiquei muito feliz com o convite. Fiquei muito feliz em ver a forma como vocês trabalham e saber que existe esse trabalho também feito pelo lado dos homens, né? E que a gente consiga, tomara que no futuro próximo a gente consiga aí cada vez mais chegar a um equilíbrio que a humanidade está precisando, né? E essa sanidade mental aí para homens e mulheres. com É isso que eu certeza. desejo. Com certeza, Camille. E como que as pessoas te acham? Como que de repente tiver interesse? Você falou da questão do seu trabalho de mentoria, enfim, conta um pouquinho como que as pessoas podem te achar, né? Quem gostou do que você trouxe e tudo mais, quiser, enfim, entrar em contato contigo. Basicamente, eu tenho dois canais. Um é o Instagram, o Camille Lages, aí que vocês estão colocando aí, divulgando. Camille com dois L's, Lages com G. E eu tenho um portal também, que é um portal onde eu já escrevi. O portal se chama Like-se. Like-se, né? De tipo, goste-se, Se ame-se. goste, né? Like-se. Que é um portal onde eu publico conteúdos sobre ansiedade, sobre felicidade, sobre neurociência, conteúdos escritos, né? E ali também tem forma para falar comigo, para chegar até mim. Então são basicamente esses dois canais, o Likes e o Instagram, tá? E é isso. Eu não sou psicóloga, para deixar bem claro, eu não trabalho fazendo terapia, meu trabalho é de recondicionamento de comportamento. Eu não olho para o passado, não que eu não olhe para o passado, é óbvio que a gente sempre olha para o passado. Mas o meu trabalho é de uma reengenharia de comportamento, eu olho sempre para o futuro, trabalho com meta
e a gente faz aí um mapeamento 360, emocional, mapeamento de comportamento, para depois trabalhar todo o recondicionamento desse comportamento e no final a sustentação aí desses novos comportamentos adquiridos. É isso. Que E quem quiser falar maravilha. comigo, estou aí. Que maravilha. Então, já que você deixou a porta aberta, logo você volta conosco. Pessoal, agradecemos mais uma vez a todos vocês que nos acompanharam até aqui e até a próxima. Valeu. Valeu.